Rodou, rodou, rodou. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Estamos ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. E vamos falar de muito futebol, muito. E já temos várias perguntas aqui no TikTok. Estamos no TikTok, no YouTube agora, para falar de muito futebol, tá certo? Bom, vamos falar, que já temos uma pergunta. Arboleda dos Santos, já vou introduzir essa pergunta da Arboleda dos Santos, respondendo aqui. Bom, eu acho que não, tá? Eu não recebi nada perante o Arboleda dos Santos, mas eu vou pesquisar novamente. Aqui, ó. A real coisa que aconteceu foi que o Igor Vinícius indicou a contratação de Arboleda no Santos, tá? Mas nada a declarar. Mas aqui tem um sumiço do Arboleda em 24 horas para a zagueira. São Paulo notifica Arboleda e dá 24 horas para a zagueira aparecer ou justificar sumiço. Não dá. Alguma coisa. O clima não tá bom com o xerife da zaga do São Paulo, não, hein? Notificou formalmente o zagueiro Arboleda na segunda-feira para que ele se represente ao clube e apresente uma justificativa sobre o sumiço deste sábado, quando ficou de fora da vitória sobre o Cruzeiro por 4-1 no Morumbi pelo Brasileirão. Caso o atleta não apareça, justifique de ausência de 24 horas, o time de cor vai buscar seus direitos legais. Nem o empresário está conseguindo fazer contato com o jogador. O clima não está bom, né? Mas por enquanto nada de Santos no Arboleda, apenas a indicação do Igor Vinícius, tá certo? Vamos lá. Viu que o Cuiabano pode ir pro Borussia ou pro Leverkusen? Vamos ver? Vou ver agora. Cuiabano, Bayer Leverkusen. É verdade. O lateral esquerdo do Cuiabano, atualmente no Vasco, é monitorado por Bayer Leverkusen e Borussia. Cara, não é uma ruim pro Bayern e pro Borussia, não, hein? Não é. Não é. Porque o Bayer Leverkusen, eu acho que ele não tem um lateral como o Cuiabano, né? Que ataca, que defende muito bem. E o Borussia também. Então, acho que é uma boa. Acho que é uma boa. Mas o Cuiabano, eu acho que... como ele já tá por empréstimo aqui, ele tá no Nottingham Forest, ele não vai... Ele não vai sair do Vasco e ir pro... Aliás, não, ele tá emprestado ao Vasco e ele pertence ao Nottingham Forest, é isso? É. Então o Nottingham Forest não vai deixar ele sair, principalmente porque ele valorizou muito no Vasco. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Não sei. Não sei, Tony. O que você acha aí? Eu acho que o Nottingham não vai deixar ele sair. Não vai. O Vasco tem a opção de compra de 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais. Cara, o Vasco, se contratar ele, é porque além do Bayern Leverkusen e do Borussia, tem o Vasco, né? Cara, eu acho que o Nottingham não vai deixar ele sair. O Nottingham não vai deixar ele sair, nem ferrando, até porque ele valorizou muito. Muito. Ninguém sabia quem era Cuiabano desde que ele chegou no Brasil. Antes ele chegar no Brasil, no caso, né? Ninguém sabia. E agora todo mundo sabe. Exatamente. Não é bobo, não é bobo.
Principalmente no Forest. O Forest, como é que tá na Premier League? Ou se é que ele tá na Premier League ainda. Vamos ver. Forest tá em 16º na Premier League, numa liga que cai a partir do 18º, mano. Ele é o antepenúltimo antes da zona de rebaixamento, mano. Ele é o 16º, 18º que cai. Então, mano, não é bobo. E se o Tottenham ganhar, já passa ele e cai uma posição. Ou seja, mano, não vai. O Borussia e Bayern não vão pegar ele. Quem vai pegar ele é o Nottingham. Não vai pegar. Eu peço desculpa aí a quem tá achando que é bom, que vai pegar o peãozinho aí, mas não vai. Peço desculpa. Não vai. Hum. Cara, o Wolverhampton tá de novo lá embaixo, né, mano? Porra, 17 pontos em quantas rodadas? Porra, 31 rodadas, 31 rodadas, e o cara tá em 17º. O Tottenham que não se cuide, não, senão cai. Cara, é, a diferença do Arsenal pro City tá grande, hein, mano? Do primeiro pro segundo. Tô vendo aqui. Tem 31 jogos, é 38 rodadas, né? 31. Mas o City tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo a menos, vai pra 64. 64 para. Ele tem 31 jogos, 34, 36, falta 6 jogos. Então são 36, 18. Não, é. Nossa. Tá embolado esse. O United não tem mais chance de título. Mas ele pode passar o City. Título ele não tem mais chance. Mas os três ali, o Arsenal, o City e o Manchester, olha. Olha. Tô te falando que é um bagulho embaçado. Tá um bagulho embaçado aqui. Quem que belisca a Premier League? Tô vendo aqui. A Premier League, ó. A Liga dos Campeões. São os três primeiros? Ah, os três são garantidos na Champions League. Os três. Os três são garantidos. Conference League é só o sétimo. Olha, mais impressionante. Cara, quem que vai ser o artilheiro? Porra, o Haaland. Mentira, porque o Igor Thiago pode passar ele ainda. O Igor Thiago tá com 19, o Haaland tá com 22. Cara, o Arsenal, ele possivelmente vai ganhar. Porque tá com 70, o City tá com 61, né? Então acho que tem grande chance de título, principalmente porque tá no fim do campeonato já. Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta. Cara, ontem o Bayern passou o sarrafo no Real, né, mano? Passou o sarrafo. Foi 2-1, mas o Neuer foi o melhor do jogo. O Kane passou o sarrafo também. Vini Júnior ficou em branco de novo. Cara, eu não vi o jogo. Mas, né? Não. Cara, é de se esperar, né, velho? Porque o Vinícius Júnior não faz nada, mano. Não tá fazendo nada, velho. Não tá jogando não tá jogando na seleção, agora não tá jogando no Real Madrid, velho. Impressionante. E esse time do Real Madrid, velho, não tem grandes estrelas, não, tá?
Não tem grandes estrelas, não. Tem o Mbappé, tem o Vinícius Júnior, o Tchouaméni, o Valverde, o Rudiger, o Arnold e só. De estrela. De resto, tchau. Não tem nenhum. Não tem grande estrela do Real Madrid, não, hein? Bem que tem alguns no banco, tá? Tem o Camavinga no banco, tem o Alaba no banco, o Carvajal no banco, o Bellingham no banco, que entrou depois, o Militão no banco. Então daí forma um time de estrela, mas vai saber. Hum, cara, a questão da Bundesliga que você falou também, o Vini Júnior foi tentar um drible e errou feio. Ah, mano, acabei de ver o bagulho da Bundesliga. O saldo de gol do Bayern tá 73. O saldo de gol do Bayern e o segundo colocado, que é o Borussia, tá 32. Campeão, velho. Campeão, sinceramente. Campeão. Com 10 jogos de antecedência. Tipo, campeão mesmo. Porque saldo de gol ninguém alcança. Quem que vai tá caindo na Bundesliga? O Wolfsburg e o Heidenheim. Não leva, cara, não leva. Deixa eu falar pra você que não leva, velho. Deixa eu falar que não leva. É capaz de Haaland levar. Capaz de Haaland levar. Capaz de qualquer um levar, mas não o quem não leva. Bola de ouro não é merecimento, cara. Bola de ouro não é merecimento há muito tempo que bola de ouro não é merecimento. Ah, daí sim. Mas é muito tempo que bola de ouro não é merecimento. Cara, hoje o Santos joga, né? Já estou nervoso. Porque eu não vou conseguir ver esse jogo. Porque eu tô em semana de prova, né? Normalmente um dia normal, eu conseguiria ver. Mas eu não vou conseguir ver hoje, porque hoje tem jogo do Santos e eu tenho prova 7h15 e o jogo é 7 horas. E eu tô nervoso. Eu tô nervoso porque hoje é lá na Venezuela. É lá na Venezuela. Não é fácil jogar na Venezuela. O Santos tá há anos sem jogar fora do país. Tá foda. O Santos tá há anos sem jogar fora do país. Acho que hoje, porra, eu não vou conseguir tudo para a bosta. Tá caminhando tudo, mas tomara que não dê, né? Porque o São Paulo ontem ganhou do Boston River. Se a gente já estrear com derrota na Sul-Americana, pode largar a mão. Já pode fazer as malas e não voltar mais. É foda, né, mano? É foda. O Santos, ele me irrita de um tanto, cara. O Santos, ele me irrita de um tanto. Ai, meu caralhinho. Ó, meu Deus do céu, acabei de ver um bagulho. Aqui, ó. Elenco do Santos cobra direito de imagem atrasados, entenda a situação. Vamos ler junto. Os jogadores do Santos se reuniram com integrantes da diretoria para pedir esclarecimentos sobre os atrasos nos pagamentos. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo VTV News. O encontro partiu de líderes do elenco que querem compreender o planejamento do clube para quitar as pendências financeiras. O clube tem 2 meses de direito de imagem em atraso com o elenco. O próximo vencimento está marcado para o dia 20 de abril. E caso não seja quitada, a dívida pode chegar a 3 meses. Erre, Marcelo Teixeira! Porra! Cara infeliz, velho.
o valor que seria destinado aos pagamentos de direito de imagem dos jogadores acabou sendo usado pelos Santos para quitar uma dívida com o Arouca de Portugal, referente ao contratação do zagueiro João Basso. O João Basso está no Mirassol, gente. O João Basso está no Mirassol. E eles usaram a dívida de direito de imagem para quitar a dívida que esse infeliz, que é um bagre de merda. O clube, inclusive, chegou a sofrer um transfer ban por conta desse débito, ainda da gestão de Andrés Rueda. Sim, sofreu vários transfer ban com ele, inclusive. Para encerrar a punição, o Peixe precisou desembolsar 2,6 milhões de euros, cerca de 15,300 milhões de reais. 1 bilhão. O Santos fechou 2025 com uma dívida próxima de 1 bilhão. Apesar do aumento das receitas ao longo do ano, as contas referentes à última temporada foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira. A delegação do Peixe está em Cuenca, não é na Venezuela, no Equador. Equador, onde permanece concentrada para a partir desta quarta-feira, válida pela estreia no Sul-Americano contra o Deportivo Cuenca. As equipes se enfrentam a partir das 19 horas. Fechou. Cara, eu não sei se vocês entenderam, tá? Mas eu vou resumir para vocês o que aconteceu. O que é os direitos de imagem do jogador? Todo contrato que você pega, seja de publicidade, seja de, né, enfim, de termos, assim, como é que eu posso dizer, de serviços que você vai prestar pelo clube, tem lá maioria dos contratos. Aceito que a minha imagem seja exposta pelo clube em situações X, Y, Z. Certo? Beleza. Nessa situação, nessa incrível cagada, para não falar outra coisa, nesse termo, além, os dirigentes eles têm que pagar um pouquinho a mais, né, pros caras. Então, tem que pagar um pouquinho a mais, paga um pouco a mais, e boa ficam kits, né? Além do salário, eles têm que pagar mais o direito de imagem, porque tá fazendo publi em cima dos nomes dos caras, né? Isso é o básico. Eles não pagaram. Simplesmente o Santos não pagou o direito de imagem do jogador. Que isso tem que pagar todo mês, gente. Todo mês tem que pagar direito de imagem do jogador. Porque todo mês vem publi diferente. Ah, o Santos lança uma camisa, daí usa lá o Gabigol, o Neymar, o Lucas Veríssimo. Direito de imagem. Ah, vai. E não só isso, tá? Porque vai tirar foto dos jogadores. Em treino, tira foto dos jogadores. Em jogos, exatamente, em jogos de futebol vai tirar foto dos jogadores. O Santos tem um bagulho que chama bastidor, igual o Palmeiras também tem. Isso é direito de imagem também. Então, todos os jogadores têm direito de imagem. Todos. Eu tenho direito de imagem. Vocês têm direito de imagem também. Todas as pessoas têm direito de imagem. Tá? Aliás, todas as pessoas não, todas as pessoas públicas têm direito de imagem. Todas as pessoas públicas têm direito de imagem, mas as pessoas que não são públicas também, quando são filmadas sem autorização, podem e devem recorrer a uma ação judicial, tá? Mas principalmente as públicas, elas têm direito de imagem e porque são as que mais acontecem de ser filmadas, certo? Isso acontece todos os dias. O Neymar ele posta direto. Se vocês seguirem o Neymar nas redes sociais, você vai ver. O Neymar tem diversas fotos em treinamentos, diversas. Inclusive no Instagram dele, ele posta quase todos os dias fotos de treinamentos dele. Todos os dias. E se a pessoa não paga isso, se a diretoria não paga isso, sabe o que vai acontecer?
Não se engane, tá, rapaz? Não se engane que os jogadores não se reúnem por fora, sem dirigente, sem nada, sem técnico, falam, vamos jogar uma bosta para eles pagarem logo. Não se enganem. Não se enganem, tá? Não se enganem, porque eles fazem isso, tá bom? Eles fazem isso, tá? Muitos jogadores fazem isso, tá bom? Beleza. Não se enganem. Então, daí atrasa o salário, tá chegando a 3 meses, vai vencer dia 20 de abril, como eu li. Daí fica uma bosta. Daí fica uma bosta. Então, é... isso é o mínimo, mano. Isso é o mínimo. Vê se no Palmeiras tem uma notícia dessa. Vê se no Flamengo tem uma notícia. Não tem. Não tem. Pô, o time já tá uma cagada. Cagada. O time já tá uma merda. Daí faz uma coisa dessa. Aqui, ó. Crise no Santos. Jogadores exigem pagamentos. Ah, é sacanagem, né? Hum, olha isso aqui. Pra piorar. Eu acabei de ver outra notícia do Terra, hein? Imigração do Equador barra volante do Santos que assina termo especial. Assina termo especial. Entenda. Volante Zé Rafael teve problemas para entrar no Equador, onde o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca na próxima quarta-feira, às 19 horas, em sua estreia na Sul-Americana. O jogador não estava com a documentação em dia e quase teve de voltar para o Brasil, tal, quase teve que voltar para o Brasil. O governo do Equador exige que os brasileiros que chegam ao país tenham, no mínimo, um passaporte com validade de 6 meses. Contudo, a documento do atleta do Peixe tem vencimento em julho. Porra. Você é campeão da Libertadores, ídolo no Palmeiras, tá? Mano, a torcida passa um pano pra caralho pra você, porque você joga pra caralho. Daí você faz isso. O time já tá uma bosta, tá exigindo pagamento. E ele faz isso no dia que o. Que merda. Não sabe as leis do. Assim, Zé Rafael precisou aguardar mais tempo no setor da imigração do aeroporto de Cuenca. Após quase 6 horas de viagem, como o aeroporto não é internacional, a estrutura do local foi improvisada para receber os alvinegros. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aliás, o jogador precisou assinar um termo especial emitido pela imigração do Equador, autorizando-o a atuar no jogo contra o Deportivo Cuenca. Dessa maneira, o volante terá que deixar o país logo após o confronto, que não interfere na logística do Santos, que já retornaria ao Brasil depois do erro. Não, cara, eu não li a autobiografia do Ibrahimovic, não. Ou o outro, a outra besta. Outro volante do Equador, Tomás Rincón, não pode viajar por não ter visto para entrar no Equador. O cara é da Venezuela, meu. O cara é do lado. O cara é da Venezuela. Afinal, desde 2019, o país adotou uma regra mais rígida, exigindo visto para cidadãos venezuelanos, para controlar o fluxo migratório. Para obter o documento, o experiente jogador deveria ter solicitado com antecedência 60 dias. Ah, caralho! Não é. Exatamente, falou mal do Matheus Cunha no grupo do WhatsApp e depois ficou sem jogar. No entanto, o sorteio sul-americano ocorreu no dia 19 de março. Ô, Katsu! Mas daí a questão do Tomás Rincón, eu acho que não é erro do Tomás Rincón, porque o sorteio da Sul-Americana,
aconteceu no dia 19 de março. Isso faz menos de 30 dias. Porque estamos no dia 8/4. É erro da imigração do Equador não deixar ele entrar, porra. Porque se deixa. Pô, por que não deixa o cara entrar? É exceção. Para toda regra há uma exceção, certo? Então, Thomas, mas o cidadão venezuelano é a mesma coisa. Realmente é a mesma coisa. Mas o cara tem um trabalho para fazer. Imagina se o Bom Tempo tá lesionado, se o Zé Rafael tá lesionado, se o Schmidt tá lesionado, entende? Ou tá suspenso, que seja. Se não fosse treino, né, óbvio. Imagina se esse fosse o jogo de volta e algum dos volantes tivesse expulso ou lesionado no treino. Então, cara, eu acho que é uma questão de ética, porque às vezes, muitas vezes, nessa questão, se não tivesse outro volante, o Cuca teria que improvisar um meio atacante. Daí, e meio atacante não sabe marcar muito, né? Então, é uma questão de ética, fala, porra, o cara veio trampar, você vai fazer o cara dar meia volta, pô. É foda, cara. Hum, caso Carlos Sanches, cara, eu não lembro do caso Carlos Sanches. Peraí. Uau, olha isso, mano. Muita gente discutiu bastante o impedimento do Neymar com o Remo, né? Hum. Pode crer, eu acho que eu lembro disso também. Muita gente discutiu bastante o impedimento do Escobar contra o Remo, né? Nas últimas partidas, na penúltima partida do Brasileirão que teve agora. Aqui tem um áudio do VAR que eu rodei aqui e achei, sem querer. Olha isso, vamos ver. Vamos ver, caso. Vai. Vou botar aqui. Nossa, mas tá baixinho. Eles começam a discutir. Vai lá no início, vai lá no início. Ele fica lá, ele fica falando, tem que traçar a linha, tá? Eu vou traçar a linha. Vamos ver. Nossa, mas, mano, tá. Você não tem noção, tava uma pirolha do Escobar pra frente, entendeu? E vocês não têm noção, tava uma benga pra frente. Vocês não têm noção. Puta que pariu. Impressionante.
Mas, cara, daí você deve estar se perguntando, que o Santos joga como hoje, Thomas? Como o Santos joga hoje? Joga, é, joga é, com que escalação? Estação de Barbosa? Não, dessa vez não. Hum, é, o, o Santos, vocês devem estar se perguntando, como que o Santos joga hoje? O Santos joga é, em que esquema, Thomas? Explica aí pra nós. Cara, eu acho. Outra porra. Hum, é, eu acho que o Santos joga no 4-4-2, como sempre, certo? Então vou botar aqui o 4-4-2, normalmente, certo? Mas eu tô na dúvida ainda dos jogadores. Hum, mas eu acho. hum, Vou falar do Diniz Corinthians de novo, o Real. Eu acho que eles vão de. O Santos vai de Brasão. Não sei, posso estar errado. Luan Pérez e Lucas Veríssimo. Hum, é, infelizmente, Escobar e Igor Vinícius. É, os dois volantes é o Oliva. Eu acho que vai ser Oliva e Arão. Rapaziada, esse é o time do Santos. E agora eu vou falar do Diniz do Corinthians. Quem faz esse é o Lautaro? Depende, mano. Depende do jogo. É que assim, isso não é conversado com o técnico, né, mano? É, isso às vezes eles se conversam durante o jogo, às vezes eles vão alternando. Então, começa o jogo o Lautaro Dias de SA, né, de segundo atacante, e alterna, daí o Lautaro Dias se sente mais confortável de centroavante, daí vai o Lautaro Dias, o Tassiano faz atacante, centroavante mesmo. Então, mano, vai nessa, véio. É uma conversa, né? Interna, muito conversa. É, mas é igual o Olívio Arão, tá ligado? É igual o Olívio Arão. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, os dois fazem as posições iguais, tá ligado? É diferente do Escobar, do Vinícius Barreal e Rony, entendeu? Hum, hum, aqui, ó. Fernando Diniz Silva é um treinador psicólogo. Eu não sabia que o Fernando Diniz era um psicólogo, hein? Formado em psicologia, tem a famosa CRP, psicologia? CRP. E ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista e comanda o Corinthians. Cara, hum, vamos pegar uma análise tática aqui do Gufo. Vamos analisar. Ele analisa se o Corinthians vai dar certo, se o Diniz vai dar certo no Corinthians. De Leno, Fernando Diniz chega ao Corinthians como aquele tipo de escolha que divide opinião. Exatamente. Mas costuma mexer rápido na estrutura de um time e olhando friamente para o momento corintiano. Faz sentido imaginar o impacto. O problema central do Corinthians hoje não é só resultado, é produção ofensiva e falta de criação. Antes que muito se base presa e a intenção é a execução. O foda é que eu tenho que parar. Aqui, ó. Vou pegar outro aqui. Segundo Casa Grande, o Fernando Diniz foi a pior escolha para o Corinthians, segundo Casa Grande. Não acredito no trabalho. Grande não se mostrou nada satisfeito com a contratação de Fernando Diniz pelo Corinthians. Em sua coluna no UOL, o comentarista
listou os defeitos do novo técnico corintiano ao avaliar seus últimos trabalhos como mal-sucedidos, considerando que o treinador terá um prazo de validade. Na minha visão, é a pior escolha para esse momento ruim, escreveu Casão no texto opinativo, não escondendo seu pessimismo com o desempenho de Diniz do Parque São Jorge. Não acredito no trabalho dele, porque nunca chegou a lugar nenhum e acaba demitido, deixando sempre o time pior, em situação pior. Protestou. Bom, sinceramente, dessa vez eu concordo com o Casa. Dessa vez eu concordo com o Casagrande, porque eu também não gosto de concordar com o Casagrande por conta de N coisas. Mas dessa vez eu concordo com ele. O Felipe Melo, ele vai completamente contra essa opinião, porque ele, na entrevista que ele dá com o Romário, ele fala que o Diniz foi o melhor técnico que ele já teve na carreira, né? Na minha opinião, o Abel Ferreira, ele foi muito melhor, certo? Foi muito melhor. Peraí, deixa eu just iniciar essa querida aqui. Ele foi muito melhor que o Diniz, né? Tipo, o Felipe Melo é um puta de um volante, foi um puta de um volante, mas acho que nesse ele pecou. Nesse ele pecou que. Ai, tá. O Diniz foi bom porque é o jeito de tratar o time, tal, mas o Abel Ferreira eu acho que é melhor que ele. Mas ninguém sabe as internas do clube, né, cara? Então a gente não pode falar muita coisa, né? Na verdade. Mas eu acho que o Diniz não vai dar certo, porque ele tem um esquema que é o posse de bola, e o Corinthians não tem esse estilo de pressão que o Diniz também trabalha, esse estilo de posse de bola, não vai saber usar o Breno Bidon corretamente, o Batia ontem na tecla disso, ele não vai saber usar o Breno Bidon corretamente, tá? Não vai saber usar o Breno Bidon corretamente, porque o Breno Bidon ele não é para ser um meia central, ele é para ser um meia atacante, tá bom? Então, ele tem mas que o Wanderson, isso é o Wanderson do Cruzeiro, cara. Então, o Breno Bidon era para ser um meia atacante, não um meia central que o Diniz vai usar ele, saca? Então, eu acho que o Corinthians tem que trabalhar num 4-3-3, certo? Num 4-3-3 tradicional, com um meio atacante suave, certo? E dois volantes. Então, ficaria assim. No gol o Hugo Souza. Na. Nossa, fiz errado. Ah, não, tá certo. Nas laterais, o Mateuzinho e o Bidu. Não, pode moderar, o Tony. Não tem problema, não. Na zaga, o André Ramalho e o Paulista, né? O Gabriel Paulista. O, ou o Gustavo Henrique, né? Tá muito bem também. Mas eles vão alternando, é aquele negócio. Volante, o Carilho e o Garro. O Garro vai fazer um segundo volante ali, eu acho, com ele. E o Bidon de meio atacante. Certo? Ponto. Ponto. Certo? Vai ser. Eu acho, tá?
Eu acho. É que assim, nunca sabe se o Corinthians vai rescindir com o Depay ou não. Então a gente não pode botar muita fé no Depay, tá? Mas eu acho que vai ser Lingard. Eu tô aqui com. Acho que vai ser Lingard, Yuri Alberto e Caio César. Porque o Depay ele tá com uns belzinhos, né? Então, Lingard em uma ponta. Yuri da família Alberto e Caio César. Esse é o esquema que o Diniz vai usar. Porque o Diniz ele gosta também de revelar alguns jogadores. Então, se o Caio César for bem na mão dele, ele vai falar que ele revelou o Caio César pra caralho, né? Eu não sei se o Garro vai também, né? Eu acho que o Alan vai no lugar do Garro, mas sei lá, né? Pode ser outras pessoas, enfim, nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas eu acho que é isso. Então vai ficar Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Mateuzinho e Bidu, Garro ou Alan, Carilho e Bidon de meio atacante, Yuri Alberto, Caio César e Lingard. Eu acho que é isso que que o Diniz vai fazer. Eu acho, né? Posso estar completamente errado. Completamente errado. Vamos ver se tem mais alguma notícia para a gente comentar. Vou entrando aqui no GE, porque a gente já está chegando no nosso final. Daí a gente já entra aqui no GE para a gente ver. Olha isso aqui, uma notícia 23 minutos. Marcelo explica a treta com o Mano Menezes no Fluminense. Ele não falava comigo. Vamos ver essa notícia. O ex-lateral Marcelo detalhou a saída do Fluminense e o fim da carreira como jogador. A passagem pelo clube acabou após uma discussão com o treinador Mano Menezes na beira do campo. O técnico gaúcho o chamou para entrar em uma partida contra o Grêmio no Maracanã aos 45 minutos do segundo tempo. Ele iria entrar no lugar de Lima, mas ao receber orientações do treinador, houve um desentendimento. Mano teria se irritado com o comentário do jogador e mandado Marcelo retornar ao banco. Não foi entrar no minuto 45, que eu fiquei chateado. Eu perdi a fala. Ah, foi uma coisa que já tinha acontecido antes durante a vinda desse treinador. A situação não estava legal. O que aconteceu ali é simples. Ele não falava comigo durante os treinamentos, não tinha conversa comigo, nada para eu melhorar. Não falava nada comigo. Naquele momento, ele me abraçou falando comigo e eu falei o seguinte: não precisa fazer isso porque normalmente você não fala comigo. Ele me empurrou e falou que eu não ia entrar. Explicou o Marcelo em entrevista a Romário TV. O Marcelo ele foi na Romário TV, eu tenho que ver essa entrevista, inclusive. Fiquei quieto porque respeito sempre os mais velhos. Poderia ter feito uma coisa mais grave, mas pelo respeito que tenho pelo Fluminense, pelos torcedores que estão ali, muitas crianças, eu preferi ficar na minha, calado. Levei um empurrão para casa, mas para mim está tudo bem. É, cara, independente, tá? Essa é a palavra. Independente de você falar ou não com o seu treinador, você tem que respeitá-lo. Um ponto. Não tem que bater boca e falar, não precisa fazer isso porque você não é assim nos treinamentos. Não é isso que você tem que fazer. Não é assim que você tem que fazer. Se ele te, se ele te botou a mão sobre o seu ombro, e se ele te deu a oportunidade, mesmo não falando com você, pô, ele ainda confia pelo menos um pouco em você. Pelo menos isso, ele confia em você. Então, mesmo ele não falando com você, ele sabe que da sua história, ele sabe que você, porra, é foda. Então, mano,
O que o Marcelo deveria fazer é o seguinte: entrava no jogo, jogava 1, 2 minutos, que seja, mas jogava. Ahn, Ai, tomar na sapato da arregaçada. Daí é o seguinte: é, isso que o Marcelo fez não é atitude de homem, mano. Exato, exato, cada pessoa. Isso que o Marcelo fez não é atitude de homem, mano. Ele deveria simplesmente entrar no jogo. Falar, puta, enquanto o mano tava aqui, ele deveria ter escutado a instrução dele e falar, porra, beleza, fechou. Entrasse no jogo, jogava a bola dele, porque ele tem, né? Cara, porra, um dos melhores laterais esquerdos da história, pra mim, né? Acho que pra vocês também. Então, virou, olhou, entra no campo, mano. Entra no campo, joga. Exato, mano, tem dois. Eu vou contar agora uma história. Eu vou contar uma história minha que, tipo, eu me arrependo, tá? Eu me arrependo. Mas eu vou contar. Agora, eu como jogador, tá? Mano, eu sou muito. Eu fui na minha vida muito briguento. Muito, muito, muito briguento mesmo, tá? Tipo, vou falar pra vocês o que eu já fiz na minha vida de jogador, tá? Vou até tirar meu caderninho daqui, tá? O que eu fiz na minha vida de jogador, tá? Que já estou chegando aí em 14 anos de bola, tá? Se já não cheguei, tá? Eu dei soco nas costas do cara, tá? Nossa, peraí. Eu, eu dei soco nas costas do cara, eu dei cotovelado, eu dei. Eu, eu olhei pro cara e. O que mais que eu posso falar? Tem que tomar cuidado com as palavras. Ó, cotovelado, soco na cara. Soco na cara não, cotovelado só. Cotovelada, soco nas costas, é, xingar, acho que eu não xinguei, velho. Mas até brigar com um companheiro de time eu já briguei, tá? Isso é verdade. É o seguinte, você tem filhos? Não, cara, não tenho. Não penso em filhos atualmente. Mas eu vou. Tá pior que o Júnior Baiano. Não, mas, cara, eu não sou assim mais, tá? Porque eu entendi o bagulho e eu vou dar uma lição pra vocês aí que jogam bola e tal, que gostam de brigar. Porra, eu vou entrar com sangue no olho, eu vou brigar. Mano, não. Ah, quando eu era mais novo também, eu jogava futsal, jogava muito futsal. E, mano, é que eu não tenho a foto do computador. Mas, sinceramente, hum, eu, eu tinha o. Eu sou muito mais troncudo que os moleques da minha idade, tá? Tipo, os moleques da minha idade no sentido de quem joga bola. Porque quem não joga bola só faz musculação, mano, é enorme da minha idade. E quem joga bola e faz musculação é pequeno. Mas, mano, eu na época que eu só jogava bola, não fazia nada, mano, meu joelho era desse tamanho, minha coxa era desse tamanho, e os moleques era disso. Então, e eu jogava futsal. Eu jogava futsal. E eu lembro até hoje, mano. Lembro até hoje. Ah, eu vou contar outras coisas também que eu fiz. Não me orgulho, tá, mano? Não me orgulho. Tô contando pra vocês porque vocês, pô, são da hora demais. Eu, eu tinha acho que uns entre 8 e 10 anos. Eu, eu era fixo, tá? Eu era fixo. Aliás, eu não sei se na época eu tava jogando de fixo ou de ala, porque eu sei fazer todas as posições da quadra. Aliás, as pessoas que jogam. é, as pessoas que jogam na quadra têm que fazer.
tem que fazer todas as posições, porque tem a questão do giro, né? Quem jogou futsal sabe bem o que eu tô falando. Eu sei que a gente perdeu a bola, levou um contra-ataque, eu não sei. Mano, eu era muito mais forte. Muito mais forte do que os moleques da minha idade. Ele tava assim, na ala, correndo. E eu atrás, parecendo um touro vindo. Porque eu quando eu era pequeno, baixava a cabeça e vinha. Eu sei que eu cheguei na lateral do corpo do moleque. Bum! Mandei o moleque pra grade. Bum, bum, bum. Aí eu fiz o moleque chorar. Fiz o moleque chorar. O moleque não se machucou, porque a grade protegeu ele, porque senão, se não tivesse a grade, eu acho que ele tinha batido na arquibancada. Eu acho que ele tinha batido na arquibancada. Mas eu sei que esse foi o primeiro os primeiros relances disso tudo. Eu sei que depois disso, eu já briguei com o treinador também. Na época, tipo, na época eu já tinha mais velho, já tinha meus 15, 16 anos. Eu, eu tava no goleiro linha, se não me engano. Não. Ou era um goleiro que tava fazendo linha no treino. E, e ele tava jogando na linha. Eu fui matar uma jogada. Pum, matei. E o cara apitou a falta. Porque eu matei, mas entrelaçou aquela perna lá, e ele apitou. Mano, e ele virou pra mim e falou: por que você fez isso? Eu falei: eu fiz o quê? Eu fiz o quê pra você? Eu fiz o quê? Eu matei a jogada. Eu fiz o quê? Mas, rapaz, meu, fumegou de ódio, fumegou, porque eu tinha, tipo, mano, todo mundo me conhecia lá, o treinador tinha acabado de chegar. Treinador não, né, mano? Ele era funcionáriozinho lá, acabado de chegar. E ele falou: por que você fez isso? Eu falei: por que eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu sabia que eu tava com a razão, porque, porra, eu tinha matado uma jogada, não tinha batido no moleque, até porque o moleque era parceiro meu de treino há muito tempo, joguei quando eu era criança. E, mano, simplesmente ele veio pra cima de mim, e eu só parei. Que se ele viesse, ele não era louco o suficiente. Mano, e daí teve o outro episódio que eu, com um chute, tipo, chutei a bola, buf, a bola foi no braço do menino, eu quebrei. É meio complicado. E daí os do soco na cara, tomei soco na cara, revidei. Enfim, revidei no sentido de socar as costas do cara, né? Porque eu não revidei soco na cara, até porque soco na cara é covardia, muitas vezes. Então, eu fui um pouco violento, sim, tá? Não vou negar, não. Já pisei em pé. A pisada no pé foi mais sem querer do que por querer, mas, né, fazer o quê? Mas eu vou dar um toque para quem joga bola, tá? Não seja violento sempre, porque senão você fica linchado com os árbitros. Não seja violento sempre. E, e só seja violento. Daniel Cormier. Deixa eu ver. Não. Não, mano. Não,